não dá não, essa caminhão não, achei que ele tinha ido embora. Jesus está aqui, pense bem, analise bem, antes de falar qualquer besteira, meu bem. Vamos lá. E aí, pessoal, como anda a vida? Então, pega a sua Bíblia. Tem um recurso muito legal no YouTube que a gente aperta no vídeo, aí aparece dois tracinhos um do lado do outro. Você aperta nele, ele pausa, o vídeo para. Então, se você aperta e pausa, você pega a sua Bíblia, você volta e aperta e play de novo, tá? A gente vai abrir em Jó, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Há muito... Minha voz tá meio ruim, viu, gente? Mas vai dar tudo certo. Há muitos ensinaste, deste força a mãos frágeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Quando és atingido, te perturbas. Não estava a tua confiança na tua piedade e a tua esperança na integridade de tua conduta? Lembra-te, qual inocente que pereceu? Ou quando foram destruídos os justos? Palavra do Senhor, graças a Deus. E pra quem não conhece a história de Jó, tem aquela música muito conhecida que eu acho que quase todo mundo na face da terra conhece. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem nem é cristão conhece, porque a gente passa ali na Alecrim e tem aquelas caixinhas de som na frente das lojas, só o que toca. É porque aconteceu várias coisas ruins com Jó, que Deus fez? Não, que Deus permitiu. Que Satanás queria provar ele, e aí Deus permitiu, e ele provou. E aí Jó fala o que, né? No capítulo 1, no versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo quando as coisas ruins aconteceram, ele louvou a Deus, mas depois ele começou a entrar numa tristeza e ele começou a ver Deus de uma forma um pouco distorcida. E aí ele começa a amaldiçoar o dia do próprio nascimento. Ele tá com 3 amigos, né? Eu não sei falar o nome, certo, gente? Mas eu vou... Ele faz Baldad e Sofá. Tô em cima de um amigo dele. Sofá. Meu Deus, não podia perder a oportunidade. Quando ele começa a amaldiçoar o dia do nascimento dele, fala que devia ter morrido no ventre da mãe dele, pá, 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 pá. No caso, ele começa a se deixar levar pelas emoções. Foi tirada a família dele, foi tirado o gado, foi tirado tudo e ele ainda tava com a doença. Então, com o passar dos dias, a saudade, a solidão e as dores foram tomando conta dele. Foram virando uma espécie de neblina. Tem uma estrada, passa, tá vendo? Só que aí imagina uma neblina, uma grande neblina, e aí você fica confuso. Não se tem outro caminho, você sabe qual é o caminho que você tem que ir, só que você não vê onde ele tá. A neblina te deixa perdido, então você não sabe se você tá de frente ao caminho, ou se o caminho agora tá a leste, se o caminho tá a oeste. É isso que acontece, a gente sabe qual é o caminho. Então às vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus. As emoções vão ficando essa neblina, nossos medos, nosso respeito humano, que a gente quer agradar as pessoas à nossa volta, e vai deixando a gente meio cego. Então a gente prefere fazer o quê? Vou ficar aqui mesmo. Eu sei qual é o caminho, mas eu não sei ir, não sei como fazer. Não sei mais, tá aqui, está lá, eu não sei pra onde eu vou. Então eu simplesmente me sento e espera a neblina passar. Mas o que é que a gente pode fazer? Pedir a ação do Espírito Santo, certo? E muitas vezes nem isso a gente quer fazer, porque às vezes a gente prefere estar com aquela neblina, porque a gente usa ela como justificativa. Muitas vezes eu percebia que eu estava agindo de uma maneira que não estava sendo parecida com Jesus, certo? E que eu via as reações das pessoas e via que elas não estavam ficando felizes com o meu modo de agir. E aquilo me incomodava, só que eu dizia, Jesus, eu não sei pra onde ir. Era tipo isso, eu sei qual é o caminho. Deixar de agir diferente de como Jesus agiria. Mas eu não sei como fazer isso, eu não enxergo. Essas emoções que estavam me rodeando era uma espécie de rancor e autojustiça, que foi isso que aconteceu com o Jó, né? Pensa que a gente merece. Tipo assim, eu tô agindo desse jeito porque aconteceu isso, então eu estou sendo justo. Isso, e aí uma vez, a minha mãe, que também é a fundadora da comunidade, uma vez disse pra mim, às vezes eu dia muito impaciente, que eu não escutava, às vezes já queria dizer que eu sabia. E aí eu fui rezar com isso. Então precisou que outra pessoa me dissesse, ei, o caminho tá aqui, ó. Então é isso que você precisa trabalhar. Então essa era a minha neblina. Eu não sabia pra onde ir porque eu não sabia o que eu tava fazendo de errado exatamente. E aí veio alguém de fora que não tinha neblina nenhuma à sua volta e enxergou o caminho e disse, ó, é isso aqui. Então precisou que alguém de fora, no caso seus amigos, dissessem pra ele, ei,
Acorda, garoto. O que você tá fazendo? Amaldiçoando o dia do seu nascimento. Então, quando o amigo dele fala, né? Ele faz. Não foi sofá. Sofá tá bem aqui. Ele faz isso. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Quando és atingido, te perturba. Quando é com os outros, tu sabe o que fazer, mas agora que é com tu tá aí sentado, chorando, dizendo que Deus é ruim, que Deus é seu inimigo, que melhor fosse se não tivesse nascido. É pra isso que serve esse vídeo todo aqui, tá? Muitas vezes você precisa fazer o quê? Ouvir o seu coleguinha. Qualquer coleguinha? Não é qualquer coleguinha. Os coleguinhas que não são próximos de Deus, eles provavelmente não vão enxergar o caminho que Deus quer pra você. A gente vai permitir que aqueles que caminham junto com a gente, ou que a gente sabe que tem uma proximidade com Deus, se eles nos aconselham algo em relação a Deus, a gente deveria ouvir. Se eu quero olhar aqui pra minha tia, a vida dela, eu vou conseguir olhar racionalmente, porque é sobre ela. Então as minhas emoções não vão interferir em nada em eu analisar as coisas sobre ela. Mas quando é sobre mim mesma, as minhas emoções, elas se tornam essa neblina. Então a gente precisa ouvir o outro. Isso não é ouvir, pronto, vou fazer o que ele tá dizendo. Não é isso. Mas pelo menos levar em oração, pra Deus te dizer se é realmente esse caminho que você tem que seguir. A neblina agora passou, porque alguém me disse, ei, é aqui. Então eu andei, e aí a neblina ficou pra trás. Então agora eu tô caminhando. Não quer dizer que eu já vou... tô tudo certo, não sou mais impaciente, não sou mais autossuficiente. Não é isso, mas agora eu tô caminhando pra isso, pra lutar contra isso. Então muitas vezes a gente faz isso, ó. Minha família ia ficar contra mim, minha família não vai entender, ou então vão me achar louco, o povo da faculdade vai ficar escandalizado, Jesus. Então a gente diz, tá vendo, não tem como ir. Só que a gente não deixa que ninguém nos ajude a enxergar. Às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a enxergar. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram e puseram-se a chorar, rasgaram as suas vestes e lançaram para o céu poeira para que recaísse sobre as suas cabeças. Muitas vezes quando alguém vem falar, a gente diz, a pessoa está se intrometendo. Os nossos amigos que caminham também com Deus, eles querem nos ajudar e eles estão enxergando melhor que a gente. Seus amigos não o reconheceram e puseram-se a chorar. Você acha que eles foram depois falar pra Jó, então, porque eles não se importavam? Se eles não se importassem, por que eles iam chorar, rasgar as vestes e jogar poeira pro céu? Aquilo é porque machucou tanto o coração deles, ver o servo de Deus daquele modo, todas aquelas dores revestindo ele. Então, nós, quando vemos alguém próximo a gente, com essa neblina ao redor dele, no caso, se deixando levar pelas emoções, indo contrário à vontade de Deus, por causa que se deixou tomar por essas dores, por essas emoções, dói no nosso coração também. Então a gente precisa lembrar também que quando alguém vem aconselhar pra gente, nem sempre a pessoa tá se metendo. Às vezes é Deus nos revelando algo através dela e que aquela pessoa se importa com a gente. Assim como os amigos não reconheceram. Muitas vezes quando a gente se deixa tomar inteiro por essa neblina, as pessoas nem nos reconhecem. Quando alguém diz pra gente, você tá diferente, seu semblante tá diferente. Então a gente precisa ir rezar e dizer, Jesus, ó, essa pessoa me disse isso, isso e isso. É isso mesmo? Porque muitas vezes o que a pessoa tá dando é um aspirador de pau, que aí a gente liga e a neblina é sugada e a gente começa a enxergar de novo. Então não necessariamente esse aspirador funcione. Então não necessariamente seja exatamente isso que a pessoa diz. Mas é uma opção, então a gente pega o aspirador e liga. Se não vier a neblina, então não era aquilo. Vem outra pessoa e nos aconselha. Liga o aspirador. Se for neblina, era aquilo. Então é isso, o ir rezar com aquilo que a pessoa nos diz. A gente vai rezar e se aquilo realmente for de Deus, a neblina ela vai indo embora, porque a gente ligou o aspirador. Então é isso, Deus manda, a gente faz. E é isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe.